Antes de entrar no assunto de hoje, que tem a ver com o ministro Alexandre de Moraes, aliás, tem a ver com a viagem do ministro Alexandre de Moraes, eu queria apenas atualizar que sobre as agressões ao Alexandre de Moraes e à família dele no aeroporto de Roma. Ontem a gente sabe que um dos acusados foi ouvido. Hoje é dia de outros 2 acusados serem ouvidos, a gente tem notícia sobre isso, e a Procuradoria-Geral da República já solicitou à Polícia Federal informações sobre esse caso. Mais uma vez, precisa ficar claro que o Brasil não pode aceitar agressões de qualquer tipo. E quando, lamentavelmente, uma agressão dessa acontece, a gente tem que repudiar, tem que cobrar punição. E como qualquer autoridade, o Alexandre de Moraes, ele tem que ter a segurança institucional e física de que ele pode exercer o trabalho dele guiado apenas pelas suas convicções, não temendo retaliação de qualquer tipo. Bom, o Alexandre de Moraes, ele foi agredido em Roma voltando de uma viagem que ele fez, onde ele tinha uma programação. E da programação, saiu em todo lugar, ele foi dar uma palestra na Universidade de Siena. Todo mundo deu. Aí eu pensei, pô, que palestra que foi essa, né? Siena, uma das cidades mais visitadas da Itália, uma cidade que fica na Toscana, né? Cidade medieval, perto de Florença, 80 quilômetros de Florença. E a Universidade de Siena, fui ver lá, pesquisar, uma universidade fundada em 1240, por século XIII. Eu pensei, puxa vida, o nosso Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, foi chamado a falar numa universidade que tem quase 800 anos de história. Aí comecei a me interessar um pouquinho mais sobre esse evento. O que é isso, né? Bacana. Aí eu fui ver, não é exatamente isso. O Alexandre de Moraes, ele não foi convidado a dar uma palestra para os italianos, nem pelos italianos, nem em italiano, nem em inglês. Ele foi convidado para dar uma palestra na Universidade de Siena, como poderia ter sido convidado a dar uma palestra na Sorbonne, em Harvard, mas não né? Ele foi um evento promovido por uma faculdade de Direito de Goiânia, que é a Unialfa, e que batizou o evento de Fórum Internacional de Direito. Pelo material de divulgação, um evento que aconteceu do dia 4 de julho ao dia 14 de julho, começou na Espanha, numa universidade Valladolid, terminou na Universidade de Siena, né? Aí diz lá o texto de promoção que os alunos de vários níveis de estudo, graduação, mestrado e doutorado, doutores e pós-doutores, podem participar do evento. O propósito do evento é oferecer aos alunos um amplo conhecimento de ambos os sistemas, aproveitando a imersão completa no ambiente europeu, jurídico e cultural. Tem esse dado do cultural, que é a parte do turismo, né? Tem uma programação importante de turismo nesse evento, está lá no material para olhar. E um dado curioso, a lista de palestrantes tem 31 nomes. 20 são do Brasil, entre eles Alexandre de Moraes. Ou seja, parece mais um fórum nacional feito da Europa do que um fórum internacional. Assim, e, claro, né, dos 20 brasileiros que estão falando, 11 são da Unialfa. Eu falei, bom, a Unialfa está bem posicionada no mundo do direito, né? Porque se tem 20 palestrantes brasileiros, 11 são da Unialfa, vamos olhar aqui, que essa Unialfa, né? Eu fui olhar. Unialfa tem faculdade de Direito em Goiânia, são 2 endereços. Para entrar, você pode fazer o vestibular online, que é uma redação. O resultado sai em 24 horas. Você faz a redação, é só uma redação, e você entra. Claro, se passar, né? 24 horas depois, você já sabe, tem uma certa apreensão, e aí você fica sabendo. Mensalidade do primeiro ano, R$ 625, promocional, desde que você pague em dia até o dia 6. Aí eu comecei a me interessar mais, 20 anos de mercado tem essa Unialfa. Ela é parte de um grupo empresarial, o grupo de Goiás, que começou nos anos 60 em Minas Gerais, em Uberlândia. Uma história de sucesso, O grupo José Alves faz um monte de coisa. Comercializa refrigerante, água, embalagem, tem negócio imobiliário, locação de veículo, empresa de rastreamento de veículos e uma indústria farmacêutica. Fui olhar cada uma delas. Olha, tem essa aqui e tal. E eu cheguei na indústria farmacêutica, o nome da indústria, Vitamedic. Pô, que interessante. Então, eles têm a faculdade de Direito, tem também um laboratório, né? Um laboratório, Vitamedic. O que a Vitamedic fabrica? Fui olhar um monte de remédio, entre os quais ivermectina. Você lembra da ivermectina? Era um dos remédios
que o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgava junto com a cloroquina para o tratamento da Covid. Um remédio que a gente sabe que não funciona para isso. E que a Vitamedic também sabe que não funciona para isso. E olha que interessante, em maio desse ano, final de maio, 25 de maio, pouco mais de 15 dias antes da palestra do ministro Alexandre de Moraes, a Vitamedic e a Unialfa, que o convidou, foram condenadas pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul, juntamente com um grupo que se chamava Médicos pela Vida, por danos morais coletivos à saúde. 55 milhões de reais a condenação que eles têm que pagar. Por quê? Porque a Vitamedic e a Unialfa apoiaram esse grupo fajuto, Médicos pela Vida, e bancaram a divulgação de um manifesto a favor do uso de remédios do kit Covid, entre eles ivermectina. Ou seja, eles estavam patrocinando a divulgação de um manifesto que os beneficiava. Por causa disso, o diretor da Vitamedic, empresa do grupo que convidou o ministro Alexandre de Moraes para dar palestra, foi parar na CPI da pandemia. E o dono do grupo que convidou o ministro Alexandre de Moraes, José Alves, conseguiu um mandado de segurança no Supremo contra uma ordem da CPI para quebrar o sigilo bancário e telefônico dele. No ano anterior à pandemia, a Vitamedic vendeu 15 milhões de reais em ivermectina. Na pandemia, $500 milhão quase. E apoiou, sem qualquer evidência científica, sem qualquer estudo que amparasse isso, a divulgação de fake news sobre o tratamento da Covid. No texto não está escrito em lugar nenhum que foi a Vitamedic que gastou mais de R$700 mil para publicar. Aliás, o nome de uma das principais interessadas nessa fake news não aparece em lugar nenhum no texto. Quem lê o texto porco pode imaginar que ele foi publicado de forma desinteressada, mas não foi. E o presidente da Vitamedic foi perguntado exaustivamente sobre isso, só faltou gaguejar. Aliás, gaguejou bastante. Então, por trás do texto, interesse comercial pesado, entre eles o da Vitamedic, do Grupo José Alves, dono da Alfa, interessada e que convidou o ministro Alexandre de Moraes. E aí, diante dessa condenação por fake news, surge uma questão. O ministro Alexandre de Moraes ganhou fama como relator do inquérito contra as fake news. E há 2 anos mandou abrir um novo inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro porque ele difundia informação falsa associando a vacinação contra a Covid-19 ao desenvolvimento, risco de desenvolver AIDS, num vídeo que depois ele tirou das redes sociais. Tome inquérito. Tudo bem ele aceitar uma palestra, aceitar dar uma palestra convidada por um grupo condenado por fake news? O nosso ministro mais conhecido por combater a fake news, recebendo um convite para dar palestra por um grupo que difunde a fake news e fake news da Covid, e o ministro levando a família. Claro que nós estamos falando de uma condenação em primeira instância, foi agora em maio, vai subir. E subindo, vai bater aonde? Ou pode bater aonde? No Supremo Tribunal Federal, onde está Alexandre de Moraes. É legal isso? É bacana isso? É muito provável, para não dizer certo, porque não dá para dizer certo, mas é muito provável que o Alexandre de Moraes não saiba disso. É muito provável, eu não sei se eu acho provável, se eu torço, mas eu acho muito provável sim, para não dizer certo, que ele esteja surpreso ao saber dessa situação chata, ao receber um convite para uma palestra, levar a família na região da Toscana, tomar os vinhões, fazer palestra em português, falando para um grupo de brasileiros, todos saindo daqui para fazer um fórum internacional e botar eventualmente do currículo que falou na Universidade de Siena, que é de 1240, Università di Siena, que não tem nada a ver com isso, quase, né? Embora tenha lá um summer, programação de verão,
que, obviamente, os caras ganham dinheiro com isso e existe gente da universidade entre os palestrantes. Aí é o seguinte, eu não sei se ele foi de graça, se ele não foi, né? Ele pagou as passagens, dele, ele pagou as passagens da família. Foi o grupo José Alves que pagou. Ele recebeu cachê, não recebeu cachê, quanto foi o cachê? Eu mandei essas perguntas sobre a palestra, algumas perguntas sobre a palestra, para a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal. Eu estou no aguardo da resposta. Não sei se vai chegar, se não vai chegar. Vamos ver quando chega, para a gente poder conversar sobre isso. Agora, uma coisa não justifica a outra. Nem o fato dele estar fazendo essa palestra justifica a agressão, e nem o fato de ter havido uma agressão justifica o silêncio em torno disso aqui. Eu fui olhar o que ele estava fazendo, não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar, simplesmente pensei, vou achar aqui uma história, a Universidade de Siena, que bacana e tal, e de repente, por trás disso, tem um grupo empresarial com um interesse direto no poder judiciário brasileiro, que é uma característica daqueles que financiam palestras de integrantes do poder judiciário, que não é só o ministro Alexandre de Moraes. É incrível a quantidade de ministros de tribunais superiores e a quantidade de dinheiro que os palestrantes gastam, que, aliás, as empresas que promovem, que querem os palestrantes gastam, para envolver as autoridades nessas palestras desinteressadas. A Vitamedic, que fatura essa fortuna, o Grupo Alfa, tem uma questão na justiça. Mais do que ter uma questão na justiça, tem uma questão institucional, uma imagem. E o Alexandre de Moraes, assim como outros ministros do Supremo, também tem uma imagem a zelar. A imagem dele está bem defendida na hora que ele aceita um convite de um grupo que explorou a fake news. Ele, ministro do combate às fake news, está bem para ele? Fica bacana? Alexandre de Moraes não precisaria ter ido. Pega a vida dele, a história dele, não teria motivo para ir até onde a gente alcança. Não, a gente não consegue identificar uma razão para ele ir. No entanto, foi de grupo, foi de família. E a gente só ficou sabendo dessa história que eu estou relatando porque tivemos um problema, uma agressão inaceitável, volto a dizer, inconcebível, volto a dizer, reprovável, volto a dizer. Seus agressores têm que ser condenados. Mas a gente só ficou sabendo disso porque deu um problema no aeroporto de Roma. Se tivesse dado problema no aeroporto de Roma, a gente não saberia dessa história toda, porque não tem transparência. Porque os ministros do Supremo, dos tribunais superiores, acham que eles podem fazer o que bem entendem com o tempo livre, dando palestra, como se tudo fosse uma grande contribuição à reflexão em torno do direito na Toscana para brasileiros, cercado de vinícolas e passeios e culturais, etc. Altamente discutível, tanto que a gente está discutindo aqui. Então, que fique registrado. O ministro das fake news viajou para a Europa e deu uma palestra num evento patrocinado por uma empresa que ganhou dinheiro na pandemia com a fake news. Se isso não é um conflito, talvez não de interesse, porque ele não julgou nada ainda, mas se isso não é um conflito, um problema para a imagem do ministro, é de se perguntar o que seria. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.